tema do nosso trabalho é pesquisa experimental. Vamos apresentar a seguir as características desse tipo de pesquisa. A pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, definir os fatores capazes de influenciá-lo e estabelecer uma relação de causa e efeito entre as variáveis independentes através da manipulação dessas variáveis a fim de observar e interpretar as mudanças ocorridas no objeto de estudo. A pesquisa experimental consiste em manter constantes todas as causas, exceto uma, que irá sofrer variação para se observar seus efeitos, caso existam. Ela procura entender de que modo ou por quais causas tal fenômeno é produzido. Antônio Carlos Gil, em seu livro Como elaborar projeto de pesquisa, traz uma situação para exemplificar o que acontece na pesquisa experimental, onde a letra Z representa o fenômeno estudado, que em condições não experimentais se apresenta perante fatores A, B, C e D. Através do controle de cada um desses fatores, foi-se observado que A, B e C produzem Z. A, B e D não produzem Z, e B, C e D produzem Z. A partir dos resultados, pode-se interpretar que C é condição para a produção de Z. Se for comprovado ainda que Z ocorre apenas com o fator C, excluindo-se os demais, é possível também afirmar que C é sua causa. Na pesquisa experimental, os instrumentos e materiais ou as técnicas a serem usadas devem ser descritas com clareza. O pesquisador é um agente ativo e não observador passivo. Os experimentos são comumente aplicados a matérias, compostos líquidos, bactérias, ratos, etc. E a interpretação dos resultados do experimento deve ter fundamentação teórica. Ao contrário do que muitos pensam, a pesquisa experimental não precisa necessariamente ser desenvolvida em laboratório. No laboratório, o ambiente é artificial e rigorosamente controlado, mas a pesquisa pode ser também realizada em campo, onde são criadas as condições de manipulação dos sujeitos nas próprias organizações, comunidades ou grupos. Portanto, ela pode ser realizada em qualquer lugar, desde que apresente as propriedades básicas que são a manipulação, o controle e a distribuição aleatória. A manipulação diz respeito à manipulação de pelo menos uma variável independente do elemento estudado. O controle é a introdução de um grupo controle no experimento, o qual não sofrerá nenhum tipo de interferência. Por fim, a distribuição aleatória é em relação à distribuição randomizada dos elementos nos grupos experimentais e nos grupos de controle. Em muitas pesquisas, é feita a manipulação de uma variável independente, mas nem sempre se verifica o pleno controle da aplicação dos estímulos experimentais ou a distribuição aleatória dos elementos que compõem os grupos. Neste caso, a pesquisa é denominada quase experimental. Se não for possível distribuir aleatoriamente os elementos pelas condições experimentais, perderá a capacidade de controlar o que ocorre ao quê. Porém, ainda assim é possível realizar uma pesquisa e analisar relações de causa e efeito sem um experimento. Um exemplo de pesquisa quase experimental é apresentado neste artigo, cujo título é Avaliação da qualidade de vida antes e depois do tratamento fisioterapêutico para a incontinência urinária. O objetivo desse estudo quase experimental foi analisar a influência de tratamento fisioterapêutico na qualidade de vida de mulheres com incontinência urinária e sua eficácia na perda urinária. Foram realizadas 15 sessões com eletroestimulação endovaginal e treino da musculatura do assoalho pélvico. Os resultados obtidos mostraram que o tratamento fisioterapêutico resultou em melhora da qualidade de vida e foi eficaz para a contenção da perda urinária. Retomando ao tema da pesquisa experimental, as etapas para o desenvolvimento da pesquisa experimental são formular um problema, criar uma hipótese que explique o problema, esclarecer o que se pretende investigar através das variáveis contidas nas hipóteses da pesquisa, estabelecer o roteiro para a realização do experimento, selecionar os sujeitos que irão participar do experimento e dividi-los de maneira aleatória entre grupos,
determinar um ambiente que proporcione condições adequadas para o experimento, realizar a coleta de dados, analisar os dados obtidos e interpretar os resultados com fundamentação teórica e apresentar um resumo dos resultados mais significativos da pesquisa que conduziram à comprovação ou à rejeição da hipótese de estudo. A pesquisa experimental, entretanto, apresenta algumas limitações. Apesar de ser uma modalidade totalmente adequada para as ciências naturais, é mais complicado no âmbito das ciências humanas, uma vez que considerações éticas impedem que a experimentação seja efetuada. Não se pode fazer manipulação das pessoas, como, por exemplo, não se pode submeter pessoas a atividades estressantes com o objetivo de verificar alterações em sua saúde física ou mental. As limitações podem estar presentes também na manipulação das variáveis independentes ou na distribuição de forma aleatória. Existem, portanto, muitas variáveis cuja manipulação é difícil ou até mesmo impossível. E características humanas como idade e sexo não podem ser atribuídas às pessoas de forma aleatória. A pesquisa experimental é mais comumente utilizada na área da saúde, mas também é utilizada em diversas áreas, como a área da educação e a área mercadológica. Um exemplo de pesquisa experimental na área da saúde é apresentado no artigo de Joaquim da Silva, Mauro Mazzotti e Elizabeth dos Santos, cujo nome é Avaliação da contaminação experimental de areias de praias por enteroparasitas, pesquisa de ovos de eumintos. O objetivo dessa pesquisa era avaliar a eficácia de métodos e soluções tradicionalmente utilizados na evidenciação de ovos de eumintos parasitas em areia de praias. Os ovos dos eumintoparasitas evidenciam a presença de enteroparasitas e são importantes indicadores biológicos de contaminação fecal. Para a realização do experimento, foram aplicados métodos tradicionalmente utilizados na evidenciação de ovos de enteroparasitas em amostra de areias de praia experimentalmente contaminadas. Conclui-se, através dos resultados, que o detergente de uso doméstico pode ser usado na avaliação em relação à contaminação de areias praias pelos ovos de enteroparasitas. A presença de enteroparasitas no solo, na água ou em alimentos serve de alerta para a transmissão de outros agentes como os enterovírus, o vírus da hepatite A e as enterobactérias. A evidenciação da presença dos ovos é um elemento importante para um monitoramento sanitário do meio. Um exemplo de pesquisa experimental na área da educação está presente no artigo de Heloísa Barbosa, cujo nome é Conceitos Matemáticos Iniciais e Linguagem, um estudo comparativo entre crianças surdas e ouvintes. O objetivo dessa pesquisa, para investigar o desempenho intelectual na matemática entre crianças surdas e ouvintes, por meio de tarefas experimentais que compreendiam vários aspectos cognitivos ligados à conceituação quantitativo-numérica. Os resultados sugerem que as crianças surdas e as crianças ouvintes da educação infantil têm as mesmas habilidades de representação numérica e quantitativa de base não simbólica, mas diferem nas habilidades que requerem um conhecimento numérico quantitativo de base simbólica. Esses dados têm implicações muito importantes para o ensino da matemática na educação infantil e para o desenvolvimento do pensamento matemático nas crianças. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a realização deste trabalho.